Caracteres dos direitos fundamentais. Nós temos a historicidade, ou seja, esses direitos eles são resultados de uma evolução histórica. Eles não foram conquistados todos de uma vez só, eles são resultados de lutas, de revoluções, vamos dizer assim, de derramamento de sangue. Né? Pessoas deram a vida para que nós pudéssemos alcançar esses direitos. Então, veja, você hoje é um cidadão que pode dizer, eu sou um cidadão, eu sou uma pessoa livre, mas se você olha a história da humanidade, mas olha a sua própria história do Brasil, nós tivemos escravos, nós tivemos trabalhadores que não tinham horas determinadas para trabalhar, nós tivemos uma luta de classes trabalhadoras para garantir direito às férias, direito ao 13º, o direito a um salário mínimo, ou seja, tudo isso são conquistas históricas. Inalienabilidade, meio devagar aqui. Inalienabilidade, o que quer dizer isso? Veja, que esses direitos fundamentais, pessoal, eles não podem ser transferidos, nem negociados. Eu não posso negociar a minha liberdade. No passado, as pessoas podiam ser presas por dívidas, elas poderiam se tornar escravas por dívida, tá certo? Então, eu não posso hoje dizer o seguinte, eu estou te devendo tanto, então agora eu vou transferir o meu direito de liberdade para você. É inegociável os direitos fundamentais. O direito à vida é inegociável, ok? Então, esses direitos não podem ser transferidos para alguém tutelar, tá certo? Para alguém ser dono do seu direito. Também ele é imprescritível. O que quer dizer isso? Eles nunca perdem o seu uso. Você vai poder exercer o seu direito em qualquer tempo, tá certo? Existem direitos que têm prazo prescricional, mas não se aplica aos direitos fundamentais. Então, alguns direitos individuais, por exemplo, você tem um contrato e tal, tem um direito que você tem o direito de ação, certo? Você sempre vão encontrar ali o prazo para a pessoa questionar 5 anos, 2 anos, ou seja, a lei vai delimitar. Passou aquele prazo, o que vai acontecer? O indivíduo não pode mais entrar, propor ação. Mas direito fundamental, não. Certo? Direito fundamental, eles são imprescritíveis, tá certo? Como, por exemplo, o crime de racismo, tá certo? É imprescritível. A pessoa pode a qualquer tempo, ele vai continuar tendo direito a que seja respeitado e a pessoa que cometer esse crime vai responder. Irrenunciabilidade. Não pode abrir mão desse direito. Limitabilidade. Ou seja, não são absolutos, mas eles podem ser relativizados no caso de colisão. Vamos dar uma atenção aqui. Você tem o direito à liberdade e o direito à vida, certo? Vamos colocar uma situação clássica. A mulher está grávida. O nascimento desse bebê, por algum problema de saúde, representa a ameaça à vida da mãe, certo? Você tem agora, vamos colocar essa situação, a criança, se a criança se não for feito o aborto, a mãe pode perder, pode morrer. Então, aí, é uma situação do direito à vida. Imagine agora uma mãe, uma mulher que engravidou, e aí ela disse que ela não queria ter esse filho, porque ela não amava aquele indivíduo. Então, em nome da liberdade dela, direito de liberdade dela, de fazer do corpo dela o que ela quiser, ela agora quer abortar essa criança. Então, nós temos aí direito à vida e direito à liberdade. Então, nesse exemplo aqui, o direito à vida da criança é assegurado, certo? O direito à vida é assegurado. Então, ele é maior, ele entra em colisão com o direito à liberdade daquela mãe, mas o direito à vida é maior. Então, veja, eles não são absolutos, porque eles podem ser relativizados. Fazendo uma pausa, nesse período agora de pandemia,
Vocês percebem, então, que o direito à liberdade, ele está sofrendo uma limitação, né? E qual é a limitação que ele está sofrendo, pessoal? Por que o nosso direito de liberdade ele está sofrendo uma limitação? Você já deve ter ouvido muitas pessoas dizendo o seguinte: o meu direito de liberdade precisa ser respeitado. Ninguém pode me impedir de ir à feira, de onde eu quiser. Veja, o Estado ele pode limitar o seu direito de liberdade porque o seu direito, o direito coletivo é maior do que o direito individual. Ou seja, o Estado está protegendo a coletividade. Ele não está atingindo a sua liberdade individual, ele está protegendo um bem maior, que é a vida e a saúde da coletividade. Mais uma vez, nós temos o quê? Uma colisão de direitos fundamentais. Direito à saúde, direito à vida e o direito individual. Imagina que o indivíduo esteja contaminado pelo vírus, pelo coronavírus, e ele, em nome da liberdade, ele acha que ele pode sair por aí sem usar máscara, sem nenhuma proteção, contaminando outras pessoas. Então, vejam a importância, gente, dos direitos fundamentais, certo? E, nesse momento, o Estado pode dizer: você, cidadão, não está limitado o seu direito de locomoção para garantir o direito à vida e à saúde de todos, ok? Tudo é feito em razão de lei. Agora mesmo, o STF teve que decidir quem é que podia definir políticas públicas em relação à saúde, se os estados e municípios tinham autorização, liberdade para desenvolver essas políticas. O STF decidiu que, sim, os estados e municípios têm legitimidade para definir políticas públicas. E aí limitou o poder da União, né? O poder da União que queria passar por cima desse direito. Então, veja a importância da Constituição ser interpretada e ter tudo muito bem claro para limitar os poderes uns dos outros. Então, vamos continuar aqui, gente. Ponto 6, classificação dos direitos fundamentais. Nós temos direitos de resistência e direitos prestacionais. O que são direitos de resistência? Significa que há uma proteção, né, garantida ao cidadão contra qualquer arbitrariedade ou abuso de poder do Estado. Artigo 5º, inciso 2, é um exemplo disso. Então, o 5º, inciso 2, gente, diz o seguinte: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Gente, mesmo sem conhecer direito à Constituição, o indivíduo, no senso comum, quando chega alguém e diz assim: o senhor tem que fazer isso, o cidadão, mesmo com senso comum, ele conhece, ele repete esse texto, ele diz assim: eu quero saber qual é a lei que me obriga a fazer isso. Não é assim? Então, é um direito de resistência. O indivíduo, ele pode resistir ao poder. Um policial chegar para o cidadão e dizer: o senhor tem que fazer isso. Aí ele vai dizer: tem uma lei, qual é a lei que me obriga? Certo? Ele quer ver isso. Porque ninguém pode fazer ou deixar de fazer algo, senão em razão de uma lei. Os direitos prestacionais são aqueles que estabelecem o dever do Estado de oferecer ao cidadão uma prestação positiva para diminuir, para minorar as desigualdades sociais. Aí nós temos lá o artigo 6º da Constituição, que vocês vão encontrar os direitos sociais. Por exemplo, o caput diz: são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade, à infância, a assistência aos desamparados. Então, veja, agora mesmo nessa questão aí da quarentena, a primeira coisa que as pessoas exigiram do Estado é que prestasse o quê? O mínimo para um cidadão que vivia na informalidade ou um autônomo, que ele tivesse uma garantia, uma prestação do Estado, para que ele possa garantir a sua alimentação, o mínimo, certo? Independente de se questionar o valor, aqui você tem um exemplo claro dos direitos que são uma prestação positiva do Estado. Os direitos fundamentais, aí vocês vão fazer o trabalho sobre esses direitos, eles estão distribuídos da seguinte forma: no artigo 5º,
que são aí uns 70 incisos, você tem os direitos individuais. O artigo 12 e 13, vocês têm os direitos à nacionalidade, que vai trazer ali quem é o direito à naturalização, os direitos naturalizados, como é que a pessoa faz para ser naturalizado brasileiro e tal. Os direitos políticos, guardados aí do artigo 14 ao artigo 17, certo? Os direitos sociais, o artigo 6º ao 11 e o artigo 193, os direitos coletivos, que também estão no artigo 5º, e os direitos solidários, artigo 3º e 225. Não dá para a gente ler, porque são muitos, tá ok? Muitos incisos. Aqui é uma visão para você identificar onde estão esses direitos. É necessário leitura. O item 7 fala da eficácia desses direitos. Então, nós temos dois tipos de eficácia, vertical e horizontal. O que é uma eficácia vertical dos direitos fundamentais? Significa que a aplicação dos direitos na relação entre o Estado e as pessoas. O Estado não está acima dos cidadãos, então uma relação vertical, certo? Limita o poder do Estado, que é maior do que nós, no que tange aos direitos fundamentais, direito à vida, liberdade, propriedade, saúde, ou seja, há uma relação entre o cidadão e o Estado, e garante que o Estado deve garantir esses direitos. Na eficácia horizontal, é a aplicação desses mesmos direitos fundamentais nas relações privadas, ou seja, na minha relação com o outro. Eu tenho que respeitar e é possível aplicar esse direito nessas relações entre os indivíduos. Então, o artigo 5º, parágrafo 1º, a Constituição, ela diz que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Então, olha, cabe a cada cidadão conhecer os seus direitos. Eles estão na Constituição. Então, é necessário ler os artigos aí que foram indicados, porque você sabe quais são esses direitos, certo? Eles estão aí e são garantidos a você. Por isso, nós vamos nos caminhando para o tópico final dessa aula, porque eu falo de direitos e aí agora eu falei de garantias. Qual é a diferença entre direitos e garantias? Eu trago aqui uma explicação bem simples para entender essa discussão ampla. O Flávio Martins, ele diz o seguinte: direitos são normas de conteúdo declaratório, ou seja, é uma declaração. Essa declaração não é verbal, está declarado, está escrito. Você encontra na Constituição, você encontra na lei. Então, é uma declaração, um direito à vida, direito à informação, direito à liberdade. Você vai encontrar lá no artigo 5º. Por isso, no trabalho de vocês vão falar sobre esses direitos. Então, isso são direitos que têm uma declaração clara na lei fundamental do país. Mas nós ouvimos também a expressão garantias. Garantias são normas de conteúdo assecuratório. O que é uma norma de conteúdo assecuratório? Para assegurar o direito. Então, você tem o direito, mas você encontra outros mecanismos legais para garantir a efetivação desse direito. E isso nós chamamos de garantias. Exemplo, a liberdade é um direito, certo? É um direito de cada indivíduo. Imagine que o Estado, por exemplo, venha, através da polícia, né, o seu poder de polícia, prender um cidadão, e esse cidadão, ele se diz inocente. Não foi ele que cometeu aquele crime, mas ele está preso. Então, como é que ele vai garantir a liberdade dele, né, contra o Estado? Vai ser à força? Ele vai pegar uma arma e vai atirar no policial? Não. Existe um procedimento, um remédio jurídico para que o cidadão garanta esse direito de liberdade dele, que é o conhecido habeas corpus.